Mas é assim mesmo, né? Deus nos chama para pregar a palavra dele. Nem que a gente tenha que dizer Jesus te ama, mas nós temos que pregar. Então, igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Quando a igreja procura, já quero agradecer, ao Senhor, porque primeiramente tem que agradecer ao Senhor, igreja, porque quem dá oportunidade para nós, aleluia, não é o homem da terra, é o Senhor. O Senhor toca no coração do homem da terra para nos chamar. Mas quem realmente nos chama, a sua obra é Jesus. Amém? E se Ele nos chama, Ele nos capacita para fazer a sua obra. Amém? Então, todos acharam? Gálatas 5, 22. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler isso. Aleluia. Gálatas 5, 22. Onde a palavra nos diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Temperança, o que quer dizer o domínio próprio. E a gente vai falar sobre isso, o domínio próprio na minha e na tua vida. Amém? Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Como eu falei, igreja, aleluia, o apóstolo Paulo estava escrevendo carta aos Gálatas. E por que o apóstolo Paulo, aleluia, ele escreveu, aleluia, sobre os frutos do Espírito e sobre as obras da carne? A igreja de Gálatas. Por que, igreja? Porque a igreja de Gálatas, naquela época, aleluia, eles estavam sendo muito influenciados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, aleluia, a qual eles, aleluia, estavam influenciando aquela igreja, aleluia, a não só ter a fé em Jesus Cristo, porque eles achavam que sua fé em Jesus Cristo, eles não iriam ter salvação, eles não iriam ter libertação. Então, aqueles falsos mestres estavam induzindo, aleluia, aquela igreja a fazer rituais, a fazer, aleluia, rituais para ter a sua salvação, para garantir a sua libertação. E não era isso, aleluia, que Deus queria daquela igreja. Ele queria que aquela igreja, aleluia, tivesse, aleluia, os frutos do Espírito Santo de Deus. Hoje, aleluia, trazendo aqui para os nossos tempos, igreja, Deus, Ele também quer isso de cada um de nós. Ele quer isso da igreja do Senhor. Os frutos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque, igreja, quando eu e você aceitamos Jesus como o único e verdadeiro Salvador da nossa alma, aleluia, o Espírito Santo dele passou a habitar dentro de nós. O Espírito Santo passou, aleluia, a habitar, aleluia,
Deus é o resultado, aleluia, é o resultado da ação, aleluia, dos frutos do Espírito Santo na minha e na tua vida. Ele passou a habitar dentro de nós, igreja. Então a ação do Espírito Santo de Deus tem que estar na minha e na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E já nesta noite, igreja, aleluia, eu já quero comparar, aleluia, o domínio próprio na minha e na tua vida. Vamos falar sobre o domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo de Deus, que é a temperança, aleluia. E já quero comparar, aleluia, o meu e o teu coração com um mar agitado, com um mar bravio, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E este mar, aleluia, dentro, aleluia, do nosso coração, igreja, muitas vezes ele tem jorrado, aleluia, águas agitadas, aleluia, em direção ao nosso cotidiano, em direção, aleluia, à nossa vida secular, à nossa vida dentro do nosso lar, à nossa vida no nosso trabalho, à nossa vida, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, em alguns ambientes onde nós entramos, igreja, glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos, aleluia, que fazer a diferença dentro, aleluia, do ambiente onde eu e você convivemos, igreja, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque quando eu estava, aleluia, pedindo para o Senhor uma palavra ontem à noite para trazer aqui para a igreja, o Senhor me deu, aleluia, os frutos do Espírito Santo. E ele, aleluia, colocou no meu coração, vai falar sobre o domínio próprio, aleluia. A minha igreja, ela tem que ter um domínio próprio, aleluia. Porque a igreja, muitos não têm o domínio próprio. Muitos não têm, aleluia, a temperança, glorificado seja o nome do Senhor. Então, o nosso coração, igreja, muitas das vezes, aleluia, ele fica agitado que nem um mar bravio, aleluia. Muitas das vezes, causando destruição ao nosso redor, igreja. Porque como nós não estamos, aleluia, com domínio próprio na nossa vida, aleluia, todos aqueles que estão ao nosso redor, igreja, eles vão sentir o impacto, aleluia, da nossa ação, do nosso coração. A nossa família, aleluia, ela vai ver, aleluia, que nós não estamos, aleluia, tendo o domínio próprio, a temperança, aleluia. Que é o fruto do Espírito na minha e na tua vida, igreja, aleluia. Muitas das vezes a nossa família não é alcançada, igreja, porque, aleluia, ela ainda vê em nós o velho homem e a velha mulher. Porque quando nós descemos as águas batismais, igreja, aleluia, aquela velha criatura, aquele homem, aquela mulher, aleluia, que agira na nossa vida, ela tem que ficar ali, aleluia, e tem que refugir um novo homem, uma nova mulher, glorificar seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha e na tua vida, igreja, e tem que ter diferença de no Senhor nesta noite, calamanaia, canta. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes o nosso coração, igreja, ele começa a impulsionar, aleluia, mágoa, ele começa a impulsionar, aleluia, rancor, ele começa a impulsionar raiva, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí é nesta hora, igreja do Senhor, que o domínio próprio, aleluia, ele tem que se manifestar na minha e na tua vida, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque o domínio próprio
aleluia. O velho homem e a velha mulher, aleluia, ela não tem que refugir. No momento, aleluia, da raiva, no momento do ódio, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, aleluia, Ele quer, aleluia, que possamos ter, aleluia, um domínio das nossas emoções, igreja. Eu sei que não é fácil, igreja, pastora, não é fácil, porque aquela pessoa me irritou, aquela pessoa se levantou contra mim, aleluia, e eu, aleluia, logo, aleluia, também eu logo quis combater com ela da mesma forma que ela combateu comigo. Mas é nesse momento que o Senhor diz para mim e para ti, aleluia, temperança, meu filho, temperança, minha filha, aleluia, que é o domínio próprio, aleluia, que é a ação do Espírito Santo na tua vida, glorificada pelo nome do Senhor. Porque muitas das vezes, igreja, a gente vê irmãos e irmãs dizer, aleluia, eu sou de Cristo, aleluia, mas o meu braço não é, a minha mão não é. Está errado, igreja. Porque a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como único e verdadeiro Salvador da nossa alma, e descendo aquelas águas ali, aleluia, tem que estar morto o velho homem e a velha mulher. Você é uma nova criatura na presença de Deus, igreja. Aleluia. O Espírito Santo que habita na minha e na tua vida, aleluia. Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é longanimidade, Ele é benignidade, Ele é bondade, aleluia, Ele é fé, Ele é, aleluia, temperança. E que é dele, igreja, e que é dele que a gente não vê, aleluia, em muitas pessoas, infelizmente. É tão triste de dizer isso, aleluia. Mas infelizmente a gente prepara com pessoas que o fruto do Espírito Santo, aleluia, está muito longe dele, está muito longe do coração dele, aleluia, do coração dela. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí, naquele grande dia, o Senhor ele vai perguntar, aleluia, por quê? Por que naquele momento da tua raiva, do teu ódio, aleluia, tu não, aleluia, não procurou, aleluia, dominar essas tuas emoções, a tua raiva? O Senhor vai perguntar para mim e para ti, igreja, aleluia. Por que tu foi lutar contra o teu irmão? Por que tu, aleluia, não, aleluia, te centralizou na minha palavra, a qual a minha palavra diz que a tua luta não era contra o teu irmão, a tua luta não era contra a tua irmã, aleluia, a tua luta não era contra o teu filho, contra a tua esposa, contra o teu esposo, a tua luta era contra demônios, era contra a potestade, aleluia, no mundo espiritual, as palmas engrandecem o nome dele, igreja, aleluia. Ele está aqui falando comigo e contigo, igreja, nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter, igreja, os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, aleluia. Porque, igreja, aleluia, sem a presença, sem o domínio próprio, aleluia, que é o fruto do Espírito Santo, nós não vamos vencer, aleluia, esta guerra, a qual o inimigo muitas das vezes tem se levantado para parar a nossa caminhada, igreja, aleluia. Quantas das vezes, aleluia, o inimigo, ele tem, aleluia, colocado pessoas, ele tem criado situações, aleluia, para afrontar a minha vida e a tua vida, igreja. Quantas das vezes o inimigo não tem levantado pessoas
está sobre a vida dela. Aleluia, para nos tirar do foco, igreja. Nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que ter, aleluia, o amor, a bondade, a longanimidade, a alegria, a paz. Aleluia. Quem quer viver numa casa que não tem paz, igreja? Ninguém. Nós temos que transmitir paz. Nós, como servos do Senhor, dentro do nosso lar, a gente tem que transmitir a paz. A gente tem que fazer a diferença. Deixa, aleluia, a nossa família está guerreando, a nossa família está brigando, mas nós, aleluia, temos que transmitir a paz dentro do nosso lar. Aleluia. O domínio próprio, aleluia. Controlar nossas emoções, aleluia. É que muitas das vezes nós não controlamos, igreja, nossas emoções. Porque a gente quer agir com a força do nosso braço. Mas o Senhor me diz: com a força do nosso braço nós não vamos conseguir nada, igreja. Nós não vamos conseguir nada. Jesus ali, aleluia, foi ali maltratado, cuspiram nele, aleluia. Ele lutou com a força do braço dele? Não. Ele, aleluia, se levantou para bater naqueles soldados que estavam dando nele? Também não. Ele era santo. Ele não tinha nenhum pecado que nem eu e vocês. Ele podia muito bem, mas não. Ele era obediente a Deus e a palavra. Aleluia. Então é isso que Deus quer, aleluia, de nós, igreja. Que possamos ter, aleluia, um domínio próprio, quando a gente for confrontado com situações que muitas vezes, aleluia, existe, aleluia, uma reação da minha e da tua parte. Porque quando o inimigo, aleluia, ele levanta a pessoa para querer combater eu e você, igreja, aleluia, o inimigo quer ver uma reação, aleluia, aquela pessoa começa a te afrontar, aquela pessoa, aleluia, começa, aleluia, a te dizer coisas para te magoar, aquela pessoa começa a querer ter antipatia de ti, mas ela quer ver a tua reação, aleluia. Mas não é ela, é o inimigo da minha e da tua alma que está agindo na vida dessa pessoa. Porque quando uma pessoa, a igreja, ela se levanta contra o servo do Senhor, aleluia, aquela pessoa está sendo usada pelo diabo para querer afrontar ele e você, aleluia. Mas é nessa hora que nós temos que ter o domínio próprio. É nesta hora que eu e você, igreja, aleluia, nós temos que ter o domínio próprio, aleluia. Não, Senhor, eu não vou, aleluia, revidar. Eu vou me calar, aleluia. Eu vou entregar diante de ti, aleluia, esta pessoa. Eu estou entregando diante de ti essa situação, Senhor. É o Senhor que vai pelejar por mim. É o Senhor que vai guerrear por mim, aleluia. É o Senhor, aleluia, que vai abater a fúria do inimigo que está usando essa pessoa contra a minha vida, Senhor. É isso que nós temos que fazer, igreja cheia, calamamara de canta. O Senhor está falando nesta noite, aleluia, o domínio próprio, aleluia. Eu estou, aleluia, pedindo de pessoas aqui neste lugar, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que dê a longanimidade na tua vida, que dê a bondade, que dê a paz, que dê a alegria. Diz o Senhor nesta noite, aleluia, para mim e para ti, querido. Porque quando, aleluia, eu estava estudando essa palavra, eu tomei
Porque a palavra primeiro é para nós que estamos aqui, para depois para a igreja. Aleluia. Nós temos que ter o domínio próprio. E eu disse, Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Pai, a controlar minhas emoções. Me ajuda, Senhor da glória, aleluia, a controlar as minhas emoções, aleluia. Certa vez, igreja, aleluia, teve uma situação, né, aí, naquele momento, aleluia, eram duas irmãs que estavam comigo, né, e aí, aconteceu uma situação e eu tive um domínio próprio. Eu controlei a igreja, não foi fácil. Não foi fácil, mas eu controlei as minhas emoções. É isso que o Senhor está dizendo. Controla as tuas emoções, os teus desejos, aleluia. Era isso que Paulo, aleluia, estava falando para aquela igreja. Porque a igreja, aleluia, de Gálatas, ele estava, aleluia, vivendo mais a situação carnal do que, aleluia, a situação espiritual. E Paulo estava ali exortando eles, aleluia. Paulo estava dizendo, oh povo, aleluia, pare de ir atrás, aleluia, desses falsos mestres, pare de estar, aleluia, atrás de falsos ensinos. Vocês têm que estar, aleluia, centrados na palavra verdadeira. Vocês têm que estar introduzindo, aleluia, o fruto do Espírito Santo na vida de vocês, aleluia, para que vocês não venham agir da forma carnal, glorificado seja o nome do Senhor. Porque o homem, aleluia, espiritual, ele entende as coisas espirituais, mas o homem que é carnal, igreja, ele só vai entender as coisas da carne, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então é necessário, aleluia, aquele povo, aleluia, está no Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem ter, aleluia, o domínio próprio das suas emoções. E certa vez, igreja, eu dominei a situação ali. E aí fizeram uma surpresa para mim no meu aniversário. E aí essas me mandavam. E aí muitas, até alguém quer falar alguma coisa com a pastora Thelma, e nesse momento, essa irmã estava comigo nessa situação, ela disse para mim, eu quero falar. Teve uma situação, ela relatou a situação, né? Aí não disse o nome. E a pastora Thelma ali, ela me mostrou um exemplo do servo do Senhor. Eu fiquei muito emocionada. Ela disse, a pastora Thelma ali, ela contornou uma situação, ela não deixou, aleluia, agravar naquela situação. Ela controlou. Então, eu vi assim que o Espírito Santo de Deus estava aqui na vida dela naquela hora. E não foi fácil, querido. Foi uma situação que eu tive que contornar ali para não virar uma coisa pior. Para não ter até uma grande contenda que ia gerar envolvido outras pessoas. Então é isso, igreja. A gente tem que ter a sabedoria. Aleluia. Nós temos que ter o fruto do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o domínio próprio. Era isso que Paulo estava, aleluia, falando ali para aqueles homens, aleluia. Porque nós sabemos que os frutos da carne, igreja, aleluia, eles são adultério, é prostituição, é impureza, é idolatria, é feitiçaria, é inimizade, é porfia. O nosso pastor Mabel até fez esse estudo para nós. É ira, é peleja, é dissessões, é alegria, é bebida, é homicídio, é só coisa, aleluia, que desagrada a Deus. Mas o fruto do Espírito, aleluia, ele é amor. É um amor incondicional, que é o amor do Senhor pela minha e pela tua vida. Então Deus, nesta noite, Ele está dizendo para mim e para ti, aleluia, tem domínio próprio, aleluia, na tua vida, homem e mulher, aleluia. Controla as tuas emoções, aleluia.
vai te ouvir, aleluia. Não há igreja clamor sem resposta, não há oração sem resposta. Quando nós nos derramamos diante da presença do Senhor, aleluia. Quando nós estamos ali de coração sincero, aleluia, com a alma aberta ali, para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, igreja. Fala com o teu Senhor, derrama diante dele. Diz, Senhor, o que está faltando, aleluia, na minha vida, para que eu possa, aleluia, estar diante do Senhor como o Senhor quer, aleluia. O Senhor diz para Ezequiel, te põe de pé, meu filho, eu quero falar contigo, aleluia. O Senhor diz para Jeremias, desce a casa do oleiro, aleluia, porque lá tu vai ouvir as minhas palavras, Jeremias. Lá eu quero ter um particular contigo, Jeremias, aleluia. Lá eu quero, aleluia, te dar direção. Lá eu quero te dar orientação. Lá eu quero, aleluia, que tu venha, aleluia, te fortalecer na minha palavra, te fortalecer na presença do meu Espírito Santo. Então desce a casa do oleiro, diz o Senhor nesta noite para mim, para ti, aleluia, desce a casa do oleiro, vem para minhas consagrações, vem para o estudo da minha palavra, aleluia, vem para os propósitos que eu vou fazer aqui, aleluia, nesta casa, aleluia, diz o Senhor, eu quero que tu venha te encher, eu quero que tu venha te encher da minha palavra, eu quero que tu venha te encher de unção, de poder, autoridade, aleluia, mas tu tem que descer a casa do oleiro, tu tem que me buscar, aleluia, nas consagrações, tu tem que me buscar nos propósitos, tu tem que me buscar no estudo da palavra, porque minha palavra é que vai fazer a diferença na tua vida, diz o Senhor nesta noite. A minha palavra tem de confrontar, a minha palavra tem de confrontar o teu eu, a minha palavra tem de confrontar, aleluia, o teu orgulho, diz o Senhor nesta noite, aleluia, para que eu possa trabalhar, aleluia, na tua vida, aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará, diz o Senhor. Fica de pé, igreja, nesta noite, aleluia, glorificar o seu nome do Senhor. Busca o Espírito Santo, busca a igreja, busca a presença dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Nesta noite, igreja, veja o teu glória. Começa a falar com teu Deus nesta noite, aleluia, começa, aleluia, a pedir para o Senhor, aleluia, purificar o teu coração nesta noite. Ah, Senhor, se tem algo ali, aleluia, que é preciso o Senhor trabalhar no teu coração, trabalho. Vai tirando, vai me salvando, vai me fortalecendo, Senhor, nesta noite, aleluia. Vai introduzir os frutos do teu Espírito Santo, aleluia, na minha vida. Que a tua presença, Senhor da glória, aleluia, esteja, aleluia, o tempo todo comigo, Senhor. Que eu possa sentir, Senhor, a tua presença na minha vida, Pai. Que eu venha fazer a diferença onde mandar, Senhor da glória. Ah, Jesus, te abençoe, meu Pai, posso viver a diferença, Senhor amado. Ah, Jesus querido, nesse momento, Senhor, eu te apresento a tua igreja. A tua igreja, meu Pai amado, que já está orando, te clamando, Senhor amado. Ah, Pai amado, Espírito Santo, abençoa cada vida nesta noite, meu Pai. Ah, vai derramando, meu Pai amado, o teu poder, a tua unção, a tua autoridade sobre o teu povo. Vai ganhando, vai pelejando, amado querido. Se der
Em nome de Jesus, Senhor da glória. Ah, Jesus, vai nos purificando. Olha pela vida dos teus servos, Senhor da glória. Aleluia. Desce, desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Diz o Senhor, aleluia. Olha pela vida da tua filha, abençoa ela, meu Pai, fortalece. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Em nome de Jesus, olha pela vida da tua filha também, meu Pai. Ai, calamanada, canta. As lutas, aleluia, foram muitas filhas. Aleluia, as batalhas foram muitas também. Calamanada, canta. Mas o Senhor, aleluia, Ele é a tua força, a tua fortaleza. Ele que tem provido, Ele que tem aberto forte uma porta, mulher, aleluia, para te abençoar, aleluia, porque o compromisso, aleluia, o compromisso do Senhor, a tua aliança com Ele, mulher dele, a batalha canta. Olha o Senhor te fortalecendo, olha o Senhor tocando uma tua estrutura física, olha o Senhor tocando agora, olha o Senhor tirando todo o peso espiritual, cheio, a batalha canta. Muitos filhos, aleluia, têm te julgado, muitos não têm te dado a devida honra, mulher, a batalha canta. Mas o Senhor, ele tem ficha, ele tem contemplado, filha dele, a batalha canta. Ele te fortalece, aleluia. Ele limita teus frutos para aquele lugar, mulher dele, a batalha, porque não tem orado, não tem buscado, aleluia. Não tem pedido para o Senhor, aleluia, completar a obra dele na vida dos teus frutos, aleluia. E tu vai ver, filha, as promessas infinitas, aleluia, dele, a batalha. Deus provê na tua vida, Senhor. Abençoa a tua serva, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha também, Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Abençoa também a tua serva, Pai amado. Agora ela veio, meu Pai, a este lugar, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor da glória. Cheguei, não foi fácil, aleluia, a caminhada, mulher dele, calamanada, porque muitos, aleluia, também, aleluia, apontavam, mas o Senhor diz, aleluia, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, aleluia, e tu sabe onde eu te chamei, diz o Senhor, onde o Senhor te encheu nesta noite, mulher, aleluia, tu já vai louvar, aleluia, com muita unção, com muita autoridade, aleluia. Declara ser curada, cheia, canta. Olha o Senhor guiando, olha o Senhor oferecendo mulher forte nesta noite. Olha o Espírito Santo de Deus te envolvendo, filha, cheia, canta. Ah, Senhor, agora a tua filha, fortalece e enche, aleluia, canta. Olha o Senhor tocando, olha o Senhor tocando na tua garganta, aleluia. Cuida do inimigo que não dá certo, pode te louvar o meu nome, cheio de calamanada, cheio de canta de calamanada, ai de canta de calamanada, cheio de calamanada. Aleluia, abençoa a tua filha, meu Pai, para a cabeça a vitória dela das coisas. E assim, Pai amado, Espírito Santo, abençoa teu povo,
Abençoa a tua igreja, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor amado. Que eles possam sair daqui renovados e fortalecidos pela tua palavra. Que possamos, meu Pai amado e querido santo, teu nome próprio diante das situações que muitas vezes o inimigo, meu Pai amado, tem colocado diante de nós. E assim nós te glorificamos, e assim nós te agradecemos, Senhor.